Começando mais um react, dessa vez trazendo um canal novo pra vocês. Porém que eu já vi alguns vídeos e na verdade é um nicho de vídeo que eu acompanho bastante porque eu gosto. Eu não sei quanto a vocês, o que vocês acham sobre. Se vocês gostam também, me comenta aqui embaixo que eu trago mais. Eu acompanho mais de um canal que faz esse tipo de coisa. E eu estou falando de um derrotando filmes, por assim dizer. O que é esse sentido de derrotar um filme? Bem, os caras eles pegam o roteiro e a história completa de um filme, eles fazem todo um resumo disso basicamente, e eles apontam quais erros que os personagens cometeram e onde que eles deveriam, o que eles deveriam fazer para acertar e sobreviver a tudo que acontece durante o roteiro e a história no caso. No filme que a gente vai estar vendo aqui, no derrotar esse filme no caso, aí vem outra história que eu quero comentar que é: eu estava muito empolgado pra ver isso no cinema, pra ver esse filme no cinema. E mano, ele foi uma puta de uma decepção. E não se assusta, tá? Eu tô vendo que você aí tá assustado falando, ué, ele mudou a barba? Sim, eu tô de cavanhaque aqui. Longa história, chega nas lives, assiste as lives que você vai entender porque que eu troquei de barba. Mas, esse The Monkey, ou O Macaco, é um filme que eu tava muito ansioso pra assistir, porque ele parecia ser um baita de um filme bom de terror. Ele é do mesmo cara que fez aquele Long Legs, que é com o Nicolas Cage, que é maravilhoso, é muito bom. E o filme foi uma decepção. O filme não sabe se quer ser comédia, se quer ser terror, se quer ser gore. Ele não sabe o que ele quer ser tudo e nada ao mesmo tempo. Então, bora ver aqui esse derrotar esse filme. Eu já assisti, então eu não vou estar tomando spoiler. Se você estiver tomando spoiler, tudo bem. O filme nem é tão bom assim, mas talvez esses spoilers te motivem a ir lá assistir, fechou? Vou trocar a tela para que a gente possa ver o vídeo juntos. E não esquece, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você viu o macaco, se você gostou do filme, se você não gostou. E faz isso agora, no começo do vídeo, porque se você deixar pro final, você esquece. É o seu like, o seu comentário que me ajuda a engajar e trazer mais vídeos como esse, caso você tenha gostado aqui pra você assistir, combinado? É isso. 3, 2, 1, bora lá, é play. Que existe um macaco de brinquedo. Calma. E se você descobrisse que existe um macaco de brinquedo na sua casa? Inicialmente você começa a brincar com o objeto de forma inocente, porém não demora muito para você se ligar que o macaco tem vida própria, sendo que toda vez que ele toca a baqueta, algo... Mano, eu dei um 5 pra esse filme, 5 pra 6 quando eu assisti. Eu não sou muito de dar nota pra filme, do mesmo jeito que eu dou nota pra jogo, mas esse filme aqui especificamente é porque ele é meio medíocre. Tipo, foi o que eu falei, não é que ele chega a ser ruim, ele só não sabe o que ele quer ser. Tipo, ele tenta tanta coisa que ele não acerta o suficiente em nada, sabe? Então ele é só, tá bom. Então ele é meio medíocre, tipo, não é que ele é ruim, ele é só medíocre, sabe? Esse que é o triste. O trágico acontece na mesma hora, causando a passagem de uma pessoa tem umas cenas boas, o que você faria nessa situação? Ele é bem... Essa é a história de O Macaco, ou The Monkey, como foi chamado nos States, um dos filmes mais esperados do ano, e que eu vou resumir e derrotar, falando tudo que os personagens aí tinham que ter feito pra sobreviver a essa mandinga macacal. A propósito, o filme foi escrito por Osgood Perkins, o mesmo cara que roteirizou e dirigiu Long Legs, esse filme é bom. Outro filme que eu já trouxe pro canal. Esse filme aqui é maravilhoso, tá? Long Legs, assista, é muito bom mesmo. Sendo que o longa também tem coautoria esse de ninguém mais, ninguém bom. menos que Stephen King, que olha só, eu montei uma playlist derrotando vários filmes que foram baseados nos livros dele, sendo que todo esse conteúdo tá no primeiro comentário fixado pra vocês se divertirem depois. Então dá aquela força se inscrevendo no canal, joga a banana no like e também siga a gente no Insta @ednerd.canal, porque a gente tá quase batendo 6.000 seguidores. E eu sempre posto notícias do terror lá. Também me segue no meu pessoal, nesse caso no @eddibar. Segue aí, Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia em 1999, quando nós conhecemos um piloto de avião antes dele ter ido pro seriado Ruptura. O cara chega numa loja de antiguidades dando baita ataque de pelanca e carregando um macaco de brinquedo. Ele diz que quer devolver a mercadoria que tinha comprado pros filhos alguns dias antes, porém, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor só funciona no Brasil, já que o vendedor fala que a política da loja impede que ele aceite brinquedos devolvidos. Isso irrita o piloto, que fala que o macaco não deve ser chamado de brinquedo, e ainda acrescenta
comenta que toda vez que o macaco começa a mexer a baqueta, coisas ruins acontecem com as pessoas, o que basicamente é uma metáfora para elas irem se encontrar com o capeta precocemente. Dito e feito, porque o macaco começa a chacoalhar a baqueta, deixando o piloto em pânico. No entanto, após a apresentação da escola de samba macacal, nada acontece, virando motivo de deboche por parte do vendedor. Calma aí, calabreso, pois nessa mesma hora um rato morde uma corda que rompe e solta um arpão no peito do vendedor ramelão, aliviando o intestino do velho na sequência. Porém, literalmente. Um bom jeito de prevenir essa morte é basicamente não ser um idiota como esse vendedor, que muito bem poderia ter colocado o arpão apontado para a prateleira em vez de desenhar um alvo nele mesmo. Então, né? Enfim, ao encontrar um lança-chamas... Você tem literalmente uma loja de armas. Como você vai guardar suas armas? Todas elas apontando pra você. Me parece seguro. Me parece verdadeiramente seguro. Nada de errado até aqui. Mano, é tipo, mano, esse cara nunca assistiu um premonição na vida dele, tá ligado? E eu mudei o formato da tela sem querer. Na loja, o piloto usa Cara, a nunca ferramenta viu para Premonição, Jogos Mortais. Algum tempo depois, a gente conhece os dois filhos do piloto Ruptura. Aliás, Nesse e Premonição caso, o time do 6, Hal hein? E o descolado Bill, sendo que eles são irmãos gêmeos e têm uma péssima relação, o que faz Hal constantemente sonhar que tá mandando o Bill pro além das formas mais sádicas. Também é revelado que o pai dos garotos saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, sendo que os dois sentem muita falta dele. Isso faz a dupla dinâmica ir fuçar nos pertences que a mãe deles guardava dentro de um... Falando em filme assim, eu mencionei aqui, quer que eu traga um react do trailer de Premonição 6? Pra quem não sabe, é uma das minhas franquias, se não a franquia minha de filmes favorita. Então quer que eu traga aqui comentário? Eu tenho muita coisa pra falar de Premonição. Então quer que eu trago aqui o vídeo sobre? Me fala aí que eu trago. Falta dele. Isso faz a dupla dinâmica ir fuçar nos pertences que a mãe deles guardava dentro de um armário. É lá que o bicho pega, já que eles encontram uma caixa e adivinha quem tá dentro dela? Ele mesmo, o macaco do capeta. Logo aqui já fica claro que o brinquedo consegue se regenerar, afinal o churrasco feito pelo piloto anteriormente não serviu pra porcaria nenhuma. Como Bill é Zé Ruela, ele gira uma chave que fica atrás do macaco. Mano, esse macaco é muito bizarro, medonho, né, na mano? mesma hora, que faria até Chuck Norris se cagar nas calças. Enfim, nada acontece imediatamente, porém no dia seguinte os jovens dinâmicos são pegos pela babá deles, que decide levar a dupla pra comer um rodízio japonês. Do nada algo estranho acontece, já que o macaco magicamente vai parar dentro do carro, o que intriga a Hal. No restaurante, enquanto o Sushi Man, pra lá de exibido, prepara uma comida especial pra babá, a gente vê um macaco tocando a baqueta. E meu irmão, quando ele acaba de fazer isso, o chefe de cozinha acidentalmente acerta o pescoço da babá com uma lâmina, o que dá uma baita dor de cabeça pra ela. Depois do funeral, a mãe dos moleques, chamada Louis, fala pra eles que tudo na vida fica melhor quando se dança, o que eles fazem naquela noite. Não, eu acho que vai ser uma ótima arma contra o macaco. Nesse meio tempo, Hal começa a desconfiar que o macaco tá envolvido no acidente do restaurante e tenta se comunicar com ele. Porém, Bill Ramelão acha que o irmão tem um amor não correspondido por parte do brinquedo e passa a aterrorizar a vida de Hal. Mano, esse filme, ele tinha tudo pra ser bom se ele pegasse a vibe, sabe, essa... Tipo assim, mano, ele não faz o menor sentido, se você parar pra pensar. É um brinquedo que ele toca a baqueta e uma pessoa morre, sabe? Tipo, ele é literalmente um pastelão na sinopse. Então era pra ser isso do começo ao fim. Era pra ser um filme pastelão, tipo... Era pra ter piadinha de humor duvidoso. Era pra tudo ser feito de forma mega estranha, sabe? Então, tipo assim, mano, esse filme era pra ter sido uma comédia de terror, sabe? Tipo, uma comédia que brinca um pouco de ser terror. Só que tem momento que esse filme tenta se levar tão a sério, meio, sei lá, tipo, ele parece pensar que ele tinha potencial pra ser como que é? Invocação do Mal. Ele tinha potencial para ser um Invocaverso, sabe? Não, pô, esse mistério tá muito bom, vamos pegar essa vibe aqui e alavancar ela. Mas não precisa alavancar, não precisa pegar a série em momento nenhum. Era só ser uma comédia do começo ao fim. Eu já falei aqui no vídeo de Anora do Seijinho, como que quando um filme ele pega pra ser uma comédia, mesmo que nem todo mundo perceba, mas você sabe, você olha e vê, não, isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque é uma comédia. E aí é o que faz. Pode ser que nem todo mundo vai achar engraçado, mas pelo menos você está tentando pelo lado do humor. Então, tipo assim, mano, esse filme não, tem hora que você olha pra ele e fala, pô,
Não era pra ser um filme de graça, cadê a graça aqui? E aí você percebe que na verdade não tem graça, ele tá tentando fazer um bagulho sério, mas ele não tem como ser levado a sério. Simon tem um amor não correspondido por parte do brinquedo e passa a aterrorizar a vida de Hal, o que inclui colocar o macaco dentro da mochila do irmão para que o resto dos juvenis da escola zombem da cara dele. A parada chega ao ponto de Hal virar um banoffee ambulante, à medida que Bill e os outros fãs de bullying calabreiam o corpo dele de bananas durante o intervalo. Com sangue no olho, Hal volta pra casa e gira a chave do macaco, pedindo que ele acabe com a vida do irmão. Cuidado com o que você deseja. E eu digo isso porque o boneco começa a bater no tambor na mesma hora que Bill chega em casa, só pra se deparar com a mãe deles tendo um aneurisma fulminante, levando a mulher na direção da luz no final do túnel. Percebendo que fez cagadinha, Hal corta o macaco em vários pedaços e joga no lixo, sendo que ele e o irmão são adotados pelos tios, que levam a dupla dinâmica pro estado do Maine, o mesmo lugar que é palco de praticamente todas as histórias de terror escritas por Stephen King. O tio deles troca uma ideia com Hal, dizendo que ele vai tentar fazer o melhor pra criá-los, sendo que eu só tô citando essa cena em específico porque o ator em questão aí é o próprio diretor do filme. Ah, que da hora. Ah, mas da hora, Enfim, pô, eu não sabia eles vão disso. dormir, Bill acorda ao reparar Eu não sabia que era o macaco diretor. tá bem ali olhando pra ele. Eu não Hal, manjava no a entanto, cara do fala que isso diretor. não é possível, já que ele mesmo tinha despedaçado o danadinho. Bill então teoriza que a mãe deles tenha girado a chave e, como consequência disso, causou a própria partida pro além. O garoto de alguma forma realmente acredita que quem gira a chave vai de base, só que mano, isso não faz sentido nenhum, pois ele já tinha feito isso e quem se deu mal foi a babá. Portanto, derrotar esse filme é basicamente muito simples, é só não girar a porcaria da chave. Esse Hal, ponto aí. obviamente, omite que foi ele quem girou a chave anteriormente, já que ele não quer apanhar e também porque se sente culpado pelo que aconteceu com a mãe. Dane-se, porque Bill não quer ficar em dúvida, sendo que ele simplesmente gira a chave novamente, o que eventualmente manda o tio deles pro além num acidente bizarro, em que o cara vira carne moída depois de ser pisoteado por dezenas de cavalos selvagens durante uma expedição de caça. Com a Meu confirmação Deus. que o macaco escolhe as vítimas aleatoriamente, os dois Eu o não lembro- colocam de calma. volta na caixa. Porra, meu cérebro desassociou quando eu tava vendo esse filme. Eu não lembrava dele ser pisoteado por cavalo. Eu lembrava que ele morreu no bagulho de caça. Tipo, eu lembrava, ele foi acampar e morreu. Mas não lembrava que foi pisoteado, não. E acorrentam a mandinga, a jogando Eu lembrava- escuro na esperança que o danado... Na minha cabeça eu tinha decorado que esse maluco... Mano, esse filme é tão esquecível que isso é foda. Eu lembrava por algum motivo que ele tinha sido atacado por algum bicho selvagem e morreu na floresta. Mas eu esqueci que era pisoteado por cavalos, mano. Não faz nem sentido. não vá parar na mão de pessoas Nossa, eu com más desassociei intenções. assistindo esse filme, O plano mano. dá certo pelos próximos 25 anos, porém a mandinga sempre acaba voltando pra encher o saco. Nesse caso, da tia Aida, que cai da escada em cima de vários anzóis de pesca, e a mulher então se vê obrigada cena- a passar álcool pra não infeccionar. Ai. O problema é que isso acontece na mesma hora que ela ouve um barulho no fogão, e por algum motivo que eu realmente não entendi, a mulher encosta o rosto na boca pra ver se tinha cheiro de gás saindo. Infelizmente o fogão é acionado na mesma hora, e como o rosto da energúmena aí tava cheio de álcool, digamos que o resultado não é muito bonito. Olha só, nessa hora essa ela cena- poderia ter evitado essa cena é isso se tivesse patética, lembrado que seres mas humanos ela- geralmente possuem nariz, que Ida deveria ter usado pra sentir se havia Essa gás cena é no ar, patética, mas ela é muito descartando a engraçada, necessidade mano. dela aproximar o rosto da boca do fogão. Dane-se, porque o desespero a faz sair correndo de casa, só pra se encontrar com uma placa de venda da propriedade, que infelizmente acerta a testa da mulher. Enquanto isso, a gente revê Hal, que Essa cena agora é muito- trabalha no Mano. supermercado com o chefe. As cenas de morte desse filme são boas. As cenas de morte desse filme são boas pra caralho. Tipo, tanto as que são assim, ó, tuc, morreu. Aí você fica tipo, caralho! Até as que são mais meio premonição, assim, de uma coisinha vai dando outra, e de repente a pessoa morre, sabe? Mas as cenas de morte nesse filme são boas. Chefe chamado Dwayne. Hal fala pra gente que faz vários anos que ele não tem notícias de Bill e também comenta que teve um filho chamado Pete. Porém, o relacionamento de Hal com a mãe dele não deu certo e, portanto, o cara só vê o herdeiro uma vez por ano. Dwayne lamenta o fato do cara ter um filho, afinal, de acordo com ele, pagar a pensão não é exatamente o sonho de todo homem. Exatamente. Enfim, Hal vai buscar o garoto pra passar uma semana com ele, sendo que o plano aí é levá-lo pra um parque de diversões. Porém, assim que Hal chega na casa do padrasto do moleque, a mãe e ex-peguete de Hal fala que o marido dela atual vai registrar a Pete como se fosse pai dele. Afinal, o cara é coach de relacionamento e já escreveu meia dúzia de livros sobre paternidade. Você precisa setar o mindset de paternidade. Ah, cala a boca, Frodo, vai lá queimar o anel. Hal tenta falar Esse que se ator importa do com nada é Pete muito bom, e que quer mano. continuar
continuar sendo Eu não pai sabia que tinha dele. esse ator Porém, no como filme. o cara é bundão, Hal não estufa o peito. Os e atores aceita desse perder filme é a só atorzão, paternidade. aliás, né? Enquanto isso, lá no Maine, É só a uns gente atores conhece muito Thrasher, um garoto revoltado que vai no leilão dos bens pessoais de Ida e acaba comprando um macaco sinforoso que foi parar ali ao usar o teletransporte. Aliás, Thrasher é interpretado pelo ator Rowan Campbell, que já apareceu no canal no meu vídeo derrotando Halloween Ends. Lembra do Corey? Então, é ele. Meu, eu odeio esse cara. Thrasher foi contratado Nossa. por um cara maluco da Nem cidade eu, pra esse comprar filme um é tão- o macaco Halloween no Ends é leilão, tão ruim. sendo que a mãe do Mano. moleque acha que é um... Mano, Halloween Ends é tão ruim, mas tão ruim que esse filme aí, tipo assim, esse aqui já tá apagado da minha memória. Halloween Ends, ele tá num bunker da minha memória. É trauma, ele foi assim, pra todos os traumas que eu já escondi na minha mente, o Halloween Ends tá ali junto, mano. Porque esse filme é terrível, ruim é elogio. Halloween Ends é terrível. É tipo assim, o Halloween de 2016 é ótimo. O Halloween Kills é ok. Eu gosto de ver o Myers. É o filme que o Myers mais mata a gente. Então, tipo assim, é legal você ver o Myers zaralhando a cidade inteira, né? Aí vem o Halloween Ends, que esse irmão, esse os caras tava inspirado pra fazer filme ruim, porque puta merda. Por um cara maluco da cidade Meu pra Deus. comprar um macaco no leilão, sendo que a mãe do moleque acha que é uma má ideia ele se envolver com o biruta da região. O filme então pula pra Hal, que acorda em um hotel beira de estrada depois de ter um pesadelo. O cara então dá um pulo na máquina de refrigerante, quando de repente recebe uma ligação de Bill, que revela o que aconteceu com a tia deles. Bill diz que Hal precisa ir pro Maine investigar se o macaco realmente tá de volta, porém Hal diz que tá numa viagem com Pete e não vai poder comparecer. Bill então dá a cartada final, dizendo que se o macaco tiver à solta, ele pode acabar com a vida de Pete. É nessa hora que um ar-condicionado cai no chão próximo da piscina, passando uma corrente elétrica pra água, o que é péssimo pra essa garota com gominho na barriga, já que sem saber ela pula na água e é pulverizada pelo pico de Meu corrente. Deus! Percebendo que é bem provável que o macaco tenha escalado o poço. Calma, ela não morreu. Cara, eu vi um filme censurado? Eu vi um filme censurado porque essa mulher não explodiu no filme que eu vi? Ou explodiu? Calma. Nossa, eu jurava que ela, a hora que ela pulou na água, ela meio que foi torrada. Eu lembrava dela ser... Será que eu tô confundindo ela com a... Nossa, de novo, esse filme tá muito apagado. Eu lembrava dela ser torrada, eu lembrava dela tomar um choque e morrer. Mas explodiu, eu não lembrava não. Hal se prepara pra Nem faz meter o sentido pé ela na explodir. estrada, porém Pete quer ir com ele, já que no fundo o moleque quer saber mais sobre a vida do Nem pai. faz Depois de sentido, muita mano. encheção de saco, Hal aceita levar o filho pro Maine, sendo que Explodiu, quando que nem chegam se ela na casa pulasse da numa tia mina Ida, eles terrestre, dão de mano. cara com uma corretora de imóveis, que revela que vários acidentes sinistros estão acontecendo na cidade depois que Ida foi pro além, já que mais 3 pessoas se lascaram em circunstâncias muito esquisitas. Quando Hal pede que A da ela cobra abra é o boa. closet pra ver se o A da macaco cobra eu tava lembro, é ali, muito outro boa. acidente acontece, pois uma escopeta desce do pedestal e atira Essa- sozinha no bucho da Essa é a melhor morte do filme, porque é a que você menos espera. Ela abre o armário, o macaco dá a última. Tuc! Aí a arma cai. É muito boa. corretora a reparti-la em vários pedaços. É aí que a gente percebe que esse roteiro é muito bagaceira, já que do nada Hal tem um pressentimento que Bill tá morando naquela mesma cidade, o que faz ele consultar a lista telefônica e descobrir o nome Senhora Macaco, um apelido usado por Bill. Que viagem é essa, velho? E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então fica ligado pra não pagar caro no dólar. Pra evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Vão lá na conta da Nômade aí, do Ed Nerd, que ele tá compartilhando aí. Apoia um criador de conteúdo que vocês gostam. Apoiando o criador de conteúdo que vocês gostam, você faz ele trazer mais vídeos pra vocês, fechou? Então vão lá, cliquem no link dele. Taikot, E a usem sua o viagem cupom ao dele. máximo é Ed Nerd. O filme Usem o então cupom apresenta dele aí. pra gente os últimos 25 anos do irmão gêmeo de Hal, sendo que o cara acabou somando 2 mais 2 e deduziu que Hal foi o responsável pelo giro da chave que finalizou a mãe dele, o que fez o garoto descer no poço pra pegar o macaco de volta e assim planejar a vingança contra o irmão. O problema é que o comedor de banana tinha desaparecido e pelos 25 anos seguintes, Bill procurou por ele em todo lugar e eventualmente o encontrou em uma loja de TV. Essa cena É é exatamente boa, por essa isso que cena é várias boa. pessoas estão indo pro além recentemente, já que Bill tá girando a chave sem parar na esperança que o macaco acabe com a raça do irmão dele. Agora eu me pergunto, por que raios esse preguiçoso do Bill não compra uma arma e faz o trabalho pesado ele mesmo? Preguiça. Em uma dessas giradas de chave, quem Assim. se ferra é do Wayne, o chefe. Porque, querendo ou não, comprar uma arma e ele resolver com as próprias mãos é homicídio. Com girando a chave do macaco é acidente do acaso, né? Tipo, ele não cometeu... Assim, na mente dele ele cometeu um crime. Legalmente falando, quem cometeu o crime é o macaco. Ele só girou a chave, não faz nem... Tipo, entendeu? Tipo...
É isso, sabe? Ele mesmo. Preguiça. É Em pra não uma ser dessas preso. viradas de chave, quem se ferra é Dwayne, o chefe de Hal, que engole o vape dele por acidente. Enfim, Bill liga pra Hal e decide jogar a parada toda no ventilador, morre engolindo culpando o irmão pela vape na finalização garganta, daquelas mano. pessoas. No entanto, Bill diz que não se importa com elas e manda Hal e Pete irem até a casa dele. Caso contrário, ele não vai parar de girar a chave, o que infelizmente vai lascar metade da cidade. Mesmo assim, Hal se recusa a ir até lá. Porém, a vontade dele vai mudar logo, já que do nada Thrasher começa a desenvolver uma obsessão pelo macaco e vai até a casa de Bill, pedindo pra comprar de volta o brinquedo. No entanto, Hal obviamente recusa, o que deixa o Thrasher completamente louco da cabeça, que vai pra casa, pega o uniforme de policial que o pai dele usava no passado e bate na casa de Hal, falando que a polícia tem algumas perguntas pra ele. Se Corey era um merdeiro de mão cheia em Halloween Ends, é óbvio que ele tem que ser merdeiro aqui também, já que ele aponta uma arma para Pete e Hal e obriga os dois a irem até a casa de Hal. O plano do cara é basicamente fazer Pete entrar lá e roubar o macaco pra ele. Eu falei pra vocês que esse roteiro não tinha sentido Então, nenhum. Seria, né, ô Luiz Toys? Agora, como que o seu advogado vai comprovar que o seguinte, tá vendo esse brinquedo que é o macaco, que você gira a corda e ele bate no tambor? Então, quando ele termina de tocar o tambor, alguém morre. Teoricamente, quem vai ser preso é o advogado que fala isso, como insanidade pura, né? Não tem como, entendeu o que eu quis dizer? Tipo, não tem, tipo, legalmente falando, o sobrenatural não é um crime, sabe? Tipo, não tem como ele ser defendido, entendeu? Não tem como provar que um macaco de brinquedo, ao tocar um instrumento musical, mata alguém, sabe? Não tem como ele ser preso fazendo isso. Entrar lá e roubar o macaco pra ele. Eu falei pra vocês que esse roteiro não tinha sentido nenhum. Eu não estou suportando mais. O problema é que a casa do Bill é cheia de armadilhas, o que também não tem nexo, mas deixa pra lá. Death Eu digo Note isso lore. porque o macaco poderia invocar pra cima de Bill e não seria difícil pra ele acionar uma dessas armadilhas pra finalizar o dono dele. Dane-se porque Pete aceita a missão de pegar o macaco e acaba se encontrando com o tio. Bill então explica que o pro Death garoto Note que tem uma teoria. É que o Death Note, ele tem um fator que faz ser mais fácil de provar que o bagulho realmente é algo que mata, que é o Shinigami. Quando você tem o Death Note, tem um Shinigami, que é literalmente um deus da morte ali do seu lado, entendeu? Aí beleza, aquilo ali você consegue usar de prova e testemunha de que o caderno mata. Agora o macaco, qual é a prova? Como você prova que o macaco tocar o tambor e a pessoa morrer não é só um acaso, entendeu? Então, tipo, é foda, não tem como provar. De pegar o macaco e acaba se encontrando com o tio. Bill então explica pro garoto que tem uma teoria. Na visão dele, quem gira a chave acaba ficando imune aos poderes do macaco, o que significa que essa pessoa não pode morrer. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Deixa Pete like então gira a aqui também, porcaria da chave. No entanto, não é o pai dele que se lasca, e sim Thrasher, que tava brincando com a arma do pai e acaba dando um tiro no para-brisa, o que também infelizmente atinge uma colmeia de vespas, sendo que os insetos ficam furiosos com a invasão de propriedade Meu e o Deus! mutirão entra na boca do garoto. Meu Deus! Com mais um fracasso, Bill fica Essa cena é completamente boa, revoltado e pega a baqueta do macaco, o forçando a bater no tambor pra finalizar o irmão dele. É aí que a gente percebe que o macaquinho tem poderes realmente sobrenaturais, já que ele chega a ser mais forte que um ser humano adulto. Seu frango. O macaco empurra Bill e começa a bater freneticamente no tambor, o que condena boa parte da cidade, à medida que a gente ouve um barulho de avião caindo e 3 passageiros se esborrachando no telhado da casa. Hal então entra na propriedade e começa a trocar uma ideia com o irmão. Ele diz que sente muito o que aconteceu com Lewis, no entanto a culpa Mano, não é o nível de dele, poder nem de desse Bill, macaco, afinal mano. o macaco escolhe as vítimas dele É mais forte que as aleatoriamente. pedras Além disso, do Hal infinito comenta do que Thanos, Lewis mano. também era mãe dele e que sente muita falta dela. É aí que mais uma vez esse roteiro, meu Deus, ele dá aquela patinada feia, já que Bill olha pra Hal e simplesmente se lembra que eles eram irmãos gêmeos e portanto tinham a mesma mãe. O quê? Os dois então fazem as pazes pelas presepadas do passado. E Bill então diz que quer se juntar a Pete e Hal e colocar o pé na estrada também. Ok, nessa hora eles deveriam ter feito algumas coisas pra finalizar o macaco de uma vez. A primeira delas seria fazer exatamente o que aconteceu no livro do Stephen King. E eu tô me referindo à Tripulação de Esqueletos, lançada em 1985 e que contou com a primeira aparição desse macaco. Nela, Hal e Pete levaram o desse boneco livro? até um lago congelante e amarraram pedras no objeto, deixando o macaco afundar no lago. Conforme ele afundava, Essas os fotos peixes de ar. começaram a morrer. O lado bom é que os poderes do macaco foram neutralizados completamente. Portanto, congelar esse macaco aí seria uma boa ideia para derrotá-lo. Outra ideia seria impedir que ele batesse no tambor, ou seja, se eles pegassem uma faca e separassem o tambor do resto do macaco, poderiam ficar
macaco tambor andando pra cima e pra baixo, o que impediria o objeto amaldiçoado aí de colocar som na caixa e, portanto, também evitaria que pessoas fossem finalizadas. Um terceiro jeito de derrotar esse danado aí é usar a mesma estratégia que o casal Warren fez na casa deles, ou seja, guardar o objeto amaldiçoado num lugar que fosse benzido por um padre. Tá mais do que óbvio que os poderes do macaco têm uma origem bastante capirotesca, portanto, uma oração ou um feitiço de proteção na verdade, não, com certeza né? limitaria esses poderes a um local específico. Na verdade, eu explico esse poder do macaco, nada mais não é demônio, não é... Tipo, não é... Literalmente, todo fã de Jojo conhece o stand que esse macaco tem, é o Wonder of You, porra. É literalmente isso, na verdade o que me soa é que ele, literalmente, ele te dá a situação mais azarada possível pra, tipo, te acertar na morte, tá ligado? Então, tipo assim, pra quem nunca viu Jojo, a parte 8 de Jojo, o vilão, ele se chama Wonder of You, ou Maravilha Pra Você. Que literalmente o poder dele é te colocar em uma situação de puro azar. Puro azar. E na maioria das vezes essa situação é tão azarada que ela vai terminar na sua morte. Então, tipo assim, é aquele... É basicamente premonição. Ah, você deu o azar daquela moeda cair na cabeça do cara, que o cara meio que foi olhar pra cima, e no que ele olhou pra cima, ele soltou o controle do negócio, aí desviou um andaime, o andaime bateu no carro, o carro desviou e te atropelou, tá ligado? É tipo uns bagulho assim, muito louco, que uma coisinha leva a outra, efeito borboleta ali e você morre, sabe? É meio que isso. E é o que o macaco faz também, tipo, o universo se molda todo o azar do mundo pra você morrer, é isso. Tanto uma oração ou um feitiço de proteção com certeza limitaria esses poderes a um local específico. Pelo menos é o que eu vejo que ele faz. Conseguisse trancar o macaco não parece ser. Tinha uma boa chance dele não poder mais maldição, fazer mal pras possessão, pessoas. Porém, nada disso, dane-se parece tudo que eu azar. falei, já que o macaco fica pistola com Bill e aciona uma das armadilhas da casa. Nesse caso, um canhão que dispara uma bala bem na cabeça do cara. Já era! Hal e Pete então percebem que agora eles são guardiões do macaco e acima de tudo tem que evitar que alguém gire a chave atrás dele. Os dois então voltam pro carro e ao sair da cidade a gente vê que uma pessoa foi acertada por uma prancha de surf, enquanto um carrinho de um bebê tá pegando fogo, à medida que a mãe dele fica frenética correndo atrás. Não bastando isso, metade da cidade foi destruída com a queda do avião, sendo que no momento que Hal e Pete se preparam para sair da cidade, a gente vê um cavaleiro fantasmagórico olhando para eles, nesse caso, um dos cavaleiros do Apocalipse, e para ser mais específico, o da morte. Por quê? Por quê? Essa cena é muito de O cavaleiro graça. aí tá bastante cansado, já que ele tá tendo trabalho redobrado pela semana. Hal então olha pra Pete e pergunta se ele gostaria de ir num clube de dança. Afinal, era uma coisa que Lois sempre gostava de fazer. Conforme os dois vazam do Essa Maine, a cena gente de vê um ônibus graça. de escola com umas líderes de torcida perdendo a cabeça pra um caminhão, o que deixa claro que o macaco ainda tá trabalhando freneticamente pra acabar com a humanidade. O macaco teve ótimas avaliações por parte da crítica. No entanto, a história foi bem diferente na visão do público, já que a galera não deu uma nota muito boa pra esse filme, não. Eu vou falar pra vocês que eu esperava muito mais de um macaco, especialmente por causa de todo o barulho que o filme fez antes de estrear no cinema. O filme tem quando eu os vi a seus nota dele, momentos, tava pois é baixa bem da dirigido crítica, e quando conta eu com vi. um tom de comédia que eu geralmente gosto. Além disso, a melhor parte dele são as finalizações, porque realmente a parada é violenta e o gore tá na medida certa. Os atores também fazem um trabalho competente, com destaque pra Till James e Christian Convery. O problema é que tem uma coisa essencial que falta nesse filme, nesse caso, a história, que é a alma de qualquer longa-metragem. O roteiro Então, é super raso. E o problema não é nem só isso, mas eu acho que foi muito expectativa, né? Porque Long Legs, o principal de Long Legs é o roteiro, é a história. Então vir, tipo assim, os dois filmes têm o mesmo diretor. Só que um filme é puro roteiro, é pura história. Tem uma narrativa tão subjetiva e tão que te pega ali nos detalhes. E você tem que ver ponto a ponto pra entender o bagulho e não sei o que, e é muito bom. E o roteiro desse que era pra ser uma comédia que você pensa, pô, se o cara mandou tão bem no roteiro do outro, quando ele for fazer um roteiro de comédia, nossa, ele vai arrebentar. E aí o cara vai no roteiro de comédia e o cara não sabe dar o tom do negócio e se perde, sabe? E parece que em momentos ele quer ser muito subjetivo de falar sobre amor, de família e não sei o que,
e nas outras horas ele quer a comédia do gore dele lá, e aí fica nesse vai e vem e se perde, mano. É muito triste. Caso a história. Tipo, o filme não é ruim, ele só é o roteiro medíocre é e mediano, super tá raso, ligado? e a gente não consegue se ligar à história dos dois irmãos. Basicamente, no final do filme eu já tava cagando pra todos esses personagens e só queria que eles se lascassem pelas mãos do macaco. Sem contar que tem alguns diálogos que, pelo amor de Deus, eu já citei aqui no vídeo, são simplesmente ridículos. Infelizmente, esse vai ser uma das grandes decepções do ano pra mim, e portanto, pro macaco eu dou uma nota 5,5. Nossa, nas bilheterias o longa mesma mandou coisa que eu, bem, pois basicamente. faturou mais de 60 milhões de dólares, isso considerando que o orçamento dele foi de apenas 11 milhões. Pô, pessoal, mais uma mandou. vez eu vou deixar a playlist do Stephen 6 King aí na vezes tela daqui a pouco, 6 onde tem vezes o filmões lucro. que eu já derrotei aqui no 5 canal, vezes o como lucro. Nevoeiro, Carrie a Estranha e Cemitério Maldito. Também siga a gente nas redes sociais, dá uma força aqui pro tio Ed. Além disso, considere virar membro aqui do nosso clube, onde vocês assistem os vídeos sem nenhum anúncio e ainda recebem seus e figurinhas do terror pra colocar nos comentários. Mano, videozão, acho que eu já vou encerrar aqui, tá tudo bem. Mano, videozão, o filme nem tanto, o filme não é um filmezão, mas o vídeo foi muito bom. O cara deu uma review e levantou os pontos que eu mesmo já tinha levantado, então concordo completamente com o que ele disse. O filme ele prometeu muito e entregou pouco, infelizmente. Mas vale a pena você assistir. Foi bem o que o Hira me disse aqui no chat. É um filme pra ver com os amigos. Acho que se você juntar a galera e ver esse filme pra zoar, ele fica bem melhor do que se você só assistir mesmo pensando que vai ser um bom filme. Então recomendo. Mas é isso, fechou? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu, pretende assistir esse filme. Comenta aqui qual foi a sua nota dele, o que você achou. E a gente se vê no próximo react. Até lá!